Fala pessoal, saudações metabólicas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme Marquezini, nós estamos num canal que fala sobre a reversão do diabetes tipo 2. Hoje a gente vai falar sobre um produto que costuma trazer dúvidas para as pessoas, né? Será que ele é um vilão? Será que ele é um aliado? Vamos conversar um pouquinho sobre prós e contras dos refrigerantes dietéticos? Muito bem, vamos falar então sobre um campeão de audiência, né? A galera aí fora adora tomar um refrigerante. É incrível você perceber o tanto que o refrigerante ocupou de espaço na nossa alimentação nos últimos anos, né? Você provavelmente também vai lembrar de alguma coisa parecida com o que eu vou te contar agora. Quando eu era criança, a gente praticamente não tinha acesso a refrigerante. Já quando eu era adolescente, poucos anos depois, refrigerante já estava na rotina da família. Vários desses acontecimentos da família, a gente já sabia que ia ter refrigerante presente na jogada. Ainda numa certa quantidade restrita, quer dizer, geralmente as garrafas eram de 1 litro e eram 4 bocas na família. Então, quer dizer, ia dar um copinho daquele de padaria de 200 ml para cada um e sobrava o 5º copinho ainda para contar a história. Para a maior parte das pessoas, isso está longe de representar o que a gente faz hoje com refrigerantes, né? A gente não só, a porção padrão das latas já tem 350 ml, como é muito comum que a gente vá além e aí começa a usar as garrafinhas de 600, de 1000 ou até mais ml no dia a dia, no trabalho, todo santo almoço regado a refrigerante, naquele intervalinho entre as refeições do trabalho, enfim, entrou na nossa vida para muita gente. Será que tem problema para o diabético? A gente sabe que refrigerantes são uma fonte enorme de açúcar. E açúcar em grande quantidade para diabético, todo mundo está careca de saber que não funciona, certo? Mas aí a indústria se adaptou novamente e trouxe uma versão agora adoçada com adoçantes. Ou seja, zero açúcar. Será que o diabético já pode consumir com mais tranquilidade ou ainda tem algum tipo de problema? Uma lenda urbana super comum na internet é a quantidade de sódio muito maior que os refrigerantes dietéticos teriam em relação à versão normal. Você encontra até no site da própria Coca-Cola que em uma lata de refrigerante normal, Coca-Cola vermelhinha açucarada, tem 18 miligramas de sódio. E, enquanto isso, na lata, na mesma quantidade de Coca Zero, você tem 40 miligramas de sódio. Quer dizer, 40 de um lado, 18 do outro. Tem muito mais sódio, aparentemente, na lata de refrigerante dietético. 18, 40, né? É mais do que o dobro. Entretanto, você tem ideia de quanto que é 18 miligramas de sódio? Repara, 18 miligramas. Uma pitada de sal, uma pitada, um envelopinho daquele que tem na mesa do restaurante, tem 1 grama, tem 1000 miligramas. Na lata de refrigerante tem 18 miligramas. É muito, muito pouco. E mesmo que no diet tenha o dobro, continua sendo quase nada. Então, quer dizer, 40 miligramas de sódio numa lata de refrigerante, imagina que para chegar numa pitada de sal, você precisa alcançar 1000. É mais de 20 vezes mais. Ou seja, para incrementar, para aumentar 1 grama de sódio na sua alimentação do dia, você precisaria tomar 20 latas de refrigerante. Percebe como a quantidade é tão pequena que, na verdade, é uma tempestade em copo d'água. Por isso que eu chamo de lenda urbana. Já que a gente está falando de adoçantes, também existem rumores, né? Existem receios circulando na internet de que adoçantes seriam altamente perigosos para a saúde e de que a gente deveria evitá-los o máximo que a gente pudesse. A gente já tem adoçantes convivendo com a gente na alimentação por várias e várias décadas. E os adoçantes são testados antes de entrar no mercado. Então não existe nenhum dado sugerindo que adoçante causa câncer, que adoçante seja perigoso de qualquer forma. A não ser que você vai nadar numa banheira de Guaraná dietético, aquela quantidade de adoçante numa porção não causa o menor problema. Quando você vai ver os estudos que falam sobre risco de câncer de bexiga em ratos e tal, o pessoal colocava adoçante na própria ração do bicho. Então ele consumia ao longo do dia uma quantidade gigantesca de adoçante na ração e não no líquido, não em gotinhas por ali e aqui. Finalmente, o meu terceiro argumento é o seguinte: a gente vai precisar fazer escolhas nessa vida. Então, escolhas implicam que você pode ganhar de um certo lado, mas pode ser que você perca por outro lado. Então vamos pensar o seguinte: você decidiu que quer tomar refrigerante, seja na sua rotina,
que eu não recomendo, seja num evento, seja numa oportunidade, numa festinha, num encontro, alguma coisa parecida. Supondo, novamente, que você seja diabético. E você tem duas opções para escolher. Uma tem 40 gramas de açúcar por lata, que é o refrigerante normal. A outra tem 0. Pensando do ponto de vista do diabetes, qual seria a sua melhor opção? Ah, mas tem mais sódio. A gente acabou de ver. Ao invés de ter 1 grãozinho de sódio, tem 2. Não faz a menor diferença esse aumento, o dobro do sódio nessa porção. Ah, mas eu li que adoçante em grande quantidade pode causar câncer em ratos. Tá, mas a gente não é rato e a gente, de novo, não estamos falando de nadar numa banheira de refrigerante. A gente está falando de, eventualmente, esporadicamente, tomar uma dose razoável de refrigerante com adoçante, e isso nunca foi provado que causa doenças. Quando você coloca mais prós e contras nessa consideração, fica fácil perceber que o refrigerante diet tem muito mais vantagens do que riscos. Ah, mas eu prefiro ficar sem qualquer refrigerante. Certamente, essa também é uma opção. Se você puder trocar por água, se você puder trocar por um matezinho gelado, um chazinho gelado, se você quiser trocar por qualquer outra coisa, ótimo. Só cuidado com um detalhe. Não é porque você abre mão do produto industrializado, por exemplo, vamos supor que você vá para um produto natural. Você vai fazer suco de fruta. E eu nem estou falando do suco de fruta de caixinha, de garrafinha, que passou pela mão da indústria. Você vai fazer o seu próprio suco de fruta em casa. Você vai espremer laranja fresca ali na sua cozinha. No contexto de quem quer perder peso, é importante você saber que o açúcar de 3 laranjas, e é facinho espremer 3 laranjas para fazer um suco, talvez nem encha o copo inteiro, o açúcar de 3 laranjas é exatamente a mesma quantidade que está dentro da lata de refrigerante. Apesar de um ser industrializado, o outro ser natural, os dois vão fazer um estrago na sua glicemia e você fica esperto com isso, combinado? Moral da história, gente, para a gente ter segurança de como a gente deve se comportar no supermercado e na nossa cozinha, ou então até no iFood, quando você for pedir suas refeições, muito carinho, muito cuidado, e eu sugiro que você entenda os numerinhos, pelo menos, mais ou menos, para vocês fazer essas escolhas com um pouco mais de segurança, sabendo o que você está vendo. Conhecimento é a sua melhor arma para você fazer escolhas que vão te ajudar e não te prejudicar. Aqui nesse canal a gente fala bastante disso. Se você gostou do vídeo, já sabe o procedimento, né? Vamos tentar estimular o canal aí com uma curtida, um comentáriozinho, uma compartilhada para quem precisa escutar essa história. E vamos perder medo. À medida em que a gente se cerca de conhecimento, a gente perde o medo das coisas. A gente passa a entender o que a gente ganha e o que a gente perde. Nessa hora fica bem mais tranquilo. Até o próximo vídeo, eu espero você lá.